Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Nós vamos ler, se você quiser colocar aí, Carolina do 53, a Carolina está colocando aqui, e a Júlia também está colocando. Nós vamos ler do 53 até o 58, inicialmente. Evangelho de João, capítulo 6. Dá um tempinho para que todos achem e acompanhem. É muito importante você acompanhar, porque você vai gravando os textos bíblicos. Quando a gente só ouve, é mais difícil da gente memorizar. É bom você ir acompanhando, né? Fazer como a igreja de Bereia, lá em Atos dos Apóstolos. O apóstolo Paulo ia pregando, eles iam conferindo na Bíblia se aquilo que Paulo estava falando estava de acordo com aquilo que estava escrito. Por isso a Bíblia o chama de excelentes, de nobres, por causa dessa atitude, né, de estar ali ouvindo e conferindo na palavra de Deus se tudo aquilo que está sendo pregado realmente está de acordo com a palavra de Deus. Vamos ler então, 53. Jesus, pois, lhes disse: na verdade, vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Glória a Deus, aleluia. O que Jesus está falando aqui, meu Deus? Que negócio é esse de comer a carne do Filho do Homem, de beber o seu sangue, né? O que Jesus está falando? Jesus aqui tinha acabado de alimentar uma multidão, multiplicando os pães, alimentando e saciando aquela multidão. E uma grande multidão estava seguindo ao Senhor Jesus. Jesus atravessa o mar da Galileia, atravessa o lago de Genezaré. Quando ele chega do outro lado, uma grande multidão está ali. E Jesus então confronta aquela multidão, ele diz para eles: olha, vocês não estão me seguindo porque vocês creem que eu sou o Messias. Vocês não estão me seguindo porque vocês realmente querem entregar a sua vida a Deus. Vocês estão me seguindo porque comestes pão e saciastes. Não é esse pão a que Jesus está se referindo, que é a sua carne. Eles comeram pão físico. Jesus multiplicou os pães, saciou a fome daquela multidão. E Jesus está dizendo para eles, confrontando eles com essa verdade. Vocês não estão me seguindo porque vocês creem que eu sou o Messias. Vocês não estão me seguindo porque vocês querem uma transformação de vida. Vocês não estão me seguindo porque vocês realmente querem uma vida nova, querem nascer de novo. Vocês estão me seguindo porque comestes o pão e saciastes, tiveram bênçãos, benefícios materiais. E aí, então, Jesus vai começar a falar com eles que essa atitude de seguir a Deus somente em troca de bênçãos, somente em troca de benefícios, somente em troca das coisas materiais e passageiras, está totalmente errado e não vai trazer nada que permaneça sobre a vida deles. Então, eu e você precisamos estar atentos ao que Jesus está falando. Porque se nós esperamos no Senhor Jesus somente nesta vida, o apóstolo Paulo diz que nós somos os mais miseráveis de todos os homens. É verdade, né? Se eu sigo a Jesus somente por causa de uma cura, se eu sigo a Jesus somente porque eu quero uma bênção na minha vida financeira, eu quero uma libertação do meu filho, da minha filha, eu quero uma restauração no meu casamento, e somente isso,
Eu não tenho nenhum compromisso com a palavra de Deus. Eu não tenho nenhum compromisso com Deus, com uma vida com Deus. Eu estou ali somente para receber e não para dar nada. E quando eu falo dar, não estou somente me referindo a dízimos e ofertas. Eu estou me referindo a dar a sua vida a Deus, a entregar o seu coração para Deus, a passar a viver uma vida com Deus e para Deus. Isso é muito mais profundo e muito mais sério do que simplesmente você dar o seu dízimo ou dar uma oferta na igreja. Isso qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa pode falar, não, se eu for na igreja, Deus começar a me abençoar, eu posso dar um dízimo, eu posso dar o dízimo, eu posso dar oferta. Isso aí não exige uma transformação interna. Agora, quando eu realmente falo, não, eu vou entregar minha vida para o Senhor Jesus. Eu vou viver para Ele, eu vou viver a sua palavra, eu vou mudar minha maneira de pensar, eu vou mudar minha maneira de falar, eu vou mudar minha maneira de agir, minha maneira de viver, eu vou me transformar completamente pela sua palavra. Aí exige um compromisso muito maior nosso para com Deus. E é exatamente a isso que Jesus está se referindo. Ele disse, na verdade, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vida. Jesus está falando de um compromisso que envolve vida. Que envolve vida. Um compromisso que é muito mais do que ter o seu nome escrito na carteirinha do hall de membros. Um compromisso que é muito maior, meu irmão amado, do que você ser dizimista e ofertante. Um compromisso de viver uma vida que siga não aquilo que você acha, não aquilo que você aprendeu, não aquilo que a vida lhe ensinou, mas que você passe a viver de acordo com os princípios desta palavra. Como é que eu faço isso, pastor? Eu tenho que me entregar a esta palavra. E deixar que esta palavra entre dentro de mim e faça parte do meu ser. O que é o sangue para o nosso corpo? A própria Bíblia fala que o sangue é a vida do corpo. E a gente pode notar isso claramente. Você sofrer lá uma hemorragia, você perder o seu sangue, grande parte dele, não precisa nem perder tudo, mas se você perder uma certa quantidade de sangue, o que vai acontecer com você? Você vai morrer. Você vai morrer, você vai vir a óbito. Uma hemorragia pode levar uma pessoa a óbito. E aí, a palavra de Deus diz que a vida está no sangue. Sem sangue não tem vida. Nós não vivemos. Né? Por isso que aí existem as campanhas, elas são positivas, né? Da doação de sangue, porque as pessoas, em virtude de cirurgias ou em virtude de acidentes, podem ter uma grande perda de sangue e precisam repor esse sangue. E aí, por isso que a gente vê todo ano as campanhas de doação de sangue, porque é necessário repor aquele sangue. Nosso corpo tem a capacidade de produzir, mas às vezes a perca é tão grande, tão repentina, que é necessário se repor externamente, para que a pessoa não venha entrar em óbito. Então, quando Jesus está falando de comer a sua carne, beber o seu sangue, Jesus está falando de um compromisso de vida. De um compromisso que você assume de uma vida, não é um compromisso da boca para fora. Não é um compromisso mais ou menos. É um compromisso de uma vida. E o que inclui a nossa vida? Inclui tudo. Inclui os nossos pensamentos, inclui a nossa visão, inclui os nossos sentimentos, inclui a nossa boca, o que a gente fala, o que a gente come, o que a gente veste, inclui a nossa maneira de encarar o mundo, a nossa maneira de nos relacionarmos com o mundo. Inclui tudo, é isso que Jesus está referindo. Se vocês não pegarem a minha vida e não assimilarem a minha vida, vocês não tereis vida em vós mesmos. É isso que ele diz para Nicodemos. Lá, Nicodemos, se você não nascer de novo, quem não nascer de novo não pode herdar o reino dos céus. Quem era Nicodemos? Um estudioso da lei, um estudioso da palavra de Deus. Jesus diz para ele, tu és mestre em Israel. Quer dizer, ele ensinava outras pessoas acerca da palavra de Deus, mas ele ainda não tinha nascido de novo. Ele ainda não estava vivendo desta maneira que o Senhor Jesus está falando aqui. Uma vida de compromisso total com Deus.
E hoje nós estamos vivendo, meu irmão amado, uma época de crentes superficiais. Um evangelho muito superficial, que não entra dentro e não faz uma transformação de vida. Quer dizer, a pessoa tinha um padrão de vida no mundo e quando ela vem para a igreja, ela adapta aquele padrão de vida agora com a igreja. Ela não nasceu de novo. Se ela era mentirosa, ela continua sendo mentirosa. Se ela roubava, ela continua roubando. Se ela era corrupta, ela continua corrupta. E a gente, infelizmente, a gente olha muitas vezes e vê vários políticos aí que se dizem de Jesus e são corruptos. O que é isso? Um compromisso superficial com a palavra de Deus. É verdade, Deus. Muitos escândalos a gente vê, muitas coisas erradas a gente vê, por causa de um compromisso superficial com Deus e com a palavra de Deus. Não foram transformados, não nasceram de novo. E Jesus está falando isso, assim como ele falou para Nicodemos, temos que nascer de novo, tem que ser um compromisso que envolva todas as áreas da nossa vida. É verdade. Um compromisso de vida, vida por vida. Ele está falando aqui no 54, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Jesus está falando que esse compromisso, ele começa aqui, mas ele vai se estender por toda a eternidade. Glória a Deus. E é isso que você precisa se atentar. Se você não viver um compromisso desse com o Senhor Jesus aqui, depois que você morrer, não dá para começar esse compromisso depois que você morrer. É verdade. Ele tem que ser estabelecido em vida, aqui e agora. Aqui e agora, você, hoje, se você ouvir a voz de Deus, é tempo de você assumir um compromisso com Deus, de entregar a sua vida completamente, irrestritamente a Deus. Glória. Não pode ter aspectos na nossa vida que a gente fala, não, esse aqui não. Esse aqui não tem nada a ver com Deus. Existem pessoas que têm esse pensamento, olha, na igreja é uma coisa, fora da igreja eu vivo a minha vida. Fora da igreja é outra coisa. Está errado esse pensamento. Se você vive uma vida dentro da igreja você tem um tipo de comportamento, um tipo de vida. E se quando você sai da igreja aquele padrão muda, você ainda não nasceu de novo. Misericórdia. Você ainda não entregou a sua vida completamente a Deus. Você ainda, meu irmão, não está participando da carne e do sangue de Jesus, porque participar da carne e do sangue de Jesus significa uma união completa com Deus. E uma união completa com Deus implica em tudo nós somos transformados. Quando a gente olha para o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, quando Saulo tem um encontro com o Senhor Jesus, a vida dele se transformou completamente e radicalmente. É verdade. Por que ela mudou daquele jeito? Porque Paulo nasceu de novo, Saulo nasceu de novo. Glória a Deus, aleluia. Houve uma transformação radical, total e plena na vida dele. E quando a gente acompanha Atos dos Apóstolos, depois nós vamos ler as cartas dele, o próprio relato dele, ele vai falar, aquela vida que eu vivia antes de conhecer o Senhor Jesus, eu joguei fora, eu considero esterco, para mim morreu, acabou aquela vida. Eu passei a viver uma nova vida a partir do momento que eu me encontrei com Cristo, e é isso que ele escreve, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Como é que tudo se fez novo? Mudança de comportamento, de mente, de coração, mudança, meu irmão amado, da maneira de viver. E é isso que nós precisamos. Porque se o nosso relacionamento com Deus for superficial e não gerar um novo nascimento, nós estamos nos enganando a nós mesmos. É aquilo que Jesus está falando. Se nós somente ouvirmos a palavra de Deus e não vivermos, estamos edificando a nossa casa sobre a areia, sem fundamento, sem raiz. O que Jesus disse que vai acontecer? A nossa casa vai cair, vai ser grande a sua queda. Jesus fala isso lá no final do Sermão da Montanha, em Mateus, no capítulo 7. Nós temos que ter uma vida enraizada em Deus e na sua palavra, alicerçada, sustentada pelos ensinamentos, pelos princípios da palavra de Deus. Porque aí nós vamos ter vida.
Vida em nós mesmos, porque aí, meu irmão amado, a nossa vida vai ser sustentada por Deus. E o Senhor está dizendo aqui, eu o ressuscitarei no último dia, é um compromisso de vida por vida. Jesus disse, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. O que Jesus está querendo dizer? Se você se aproxima de Deus com esse pensamento, não, eu não posso ser radical, eu não posso, agora uma palavra que eles usam para nos classificar, fundamentalista, né? Eu tenho, assim, um compromisso com Deus, mas é dentro da racionalidade, dentro do que eu acho certo. Tem coisa na Bíblia que eu aceito, tem coisa na Bíblia que eu não aceito, tem coisas que eu vivo e tem coisas que eu não vivo. Não tem alicerce, não tem raiz. Vai cair e vai ser grande a sua queda. É verdade, Deus. E não existe queda maior do que você partir para a eternidade sem, meu irmão amado, mudar a sua vida, sem estabelecer as suas raízes e os seus alicerces em Deus. Sua vida vai ter uma grande ruína no sentido de que você não vai entrar no reino dos céus. Pastor, como é que o senhor fala isso? Porque Jesus está falando isso aqui. E Jesus fala lá em Mateus, no capítulo 7. Jesus está falando uma verdade, meu irmão amado, profunda aqui. Ele está falando, olha, ele está falando de uma maneira para que nós possamos entender o que é vida. Ele está se referindo à vida. Ele está se referindo, meu irmão amado, às necessidades básicas da nossa vida, que é comer e beber. Quando você assiste aqueles programas de sobrevivência, qual é a necessidade básica deles? Qual é o desespero deles? Achar uma fonte de água e uma fonte de alimento. Verdade. Mais do que uma fogueira, mais do que, muitas vezes, um lugar bom para descansar, tem que ter água e tem que ter comida, porque senão não existe vida. Então, Jesus está falando aqui num sentido espiritual. Espiritualmente, se você não se alimentar, se você não beber da água da vida, você não tem vida espiritual. E o que acontece com aquilo que nós comemos? Ele vai fazer parte daquilo que somos. Todo alimento que eu coloco para dentro de mim, o meu corpo vai assimilar aquele alimento. Jesus está falando que o evangelho é uma coisa que precisa ser assimilada. Precisa fazer parte da nossa existência, precisa fazer parte daquilo que somos. Eu não posso olhar para o mundo, olhar para as questões do mundo fora do contexto da palavra de Deus. Eu não posso ter uma visão de mundo dissociada daquilo que está escrito na palavra de Deus. O meu compromisso com Deus, ele tem que ser pleno e total. Aquilo que a Bíblia condena, eu tenho que condenar também. Aquilo que a Bíblia aprova, eu tenho que aprovar também. Aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer, eu devo fazer. Aquilo que a Bíblia diz que eu não devo fazer, eu não devo fazer. Amém, Jesus. E essa é uma das maiores dificuldades de hoje. As pessoas não querem ser confrontadas. Você quase não ouve mais falar sobre pecado. As pregações hoje, são muito raras as pregações que falam de pecado, de mudança de vida, de transformação de mente, de atitude, de comportamento. Ninguém confronta mais ninguém, porque hoje em dia nós estamos aí numa era em que as pessoas se ofendem muito facilmente. E eu já ouvi muitas pessoas dizerem para mim, pastor, você precisa mudar a sua maneira de pregar, porque a sua maneira de pregar é muito dura. E as pessoas não querem ouvir isso. Meu irmão, eu não estou pregando para elogiar seu ego. Eu estou pregando a verdade do Senhor Jesus Cristo que salva a sua alma. E adianta eu vir aqui dizer para você, não, faça isso mesmo, ô príncipe do Senhor, ô princesa do Senhor, e você vai for para o inferno ouvindo isso, o que vai adiantar para você? Você vai se lembrar e vai falar, nossa, fui enganado. Mas você mesmo quis ser enganado. Porque nós precisamos buscar a verdade. Jesus disse, João 8,32, até o presidente da nossa nação cita isso de cor, você precisa saber, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas que verdade é essa? Nós estamos nos dias que cada um tem a sua verdade.
A que verdade que a palavra de Deus está se referindo? A verdade que se chama Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe outra verdade. Esta história de que cada um tem a sua verdade é uma mentira. Todas as religiões levam a Deus. Você já viu isso? Todos os caminhos levam a Deus. É mentira. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está falando no singular. Ele não está falando, eu sou um dos caminhos. Ele não está dizendo, eu sou uma das verdades. Ele não está dizendo isso. A gente precisa parar e entender o que Jesus está falando. Eu sou o caminho. Ele está dizendo que ele é o único caminho, o único. Quando ele está dizendo eu sou a verdade, está dizendo que ele é a única verdade. Não existe outra verdade. Não existe outra verdade que vai te levar a Deus. Não existe outro caminho que vai te levar ao céu. Não existe outro nome. A palavra de Deus diz isso claramente. Não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não adianta você clamar no nome de outra pessoa, mesmo que isso seja um dogma, mesmo que isso seja uma tradição, é uma mentira e não vai te levar para o céu. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É o único mediador entre Deus e os homens. Você sabe o que é um mediador? Você sabe o que é um mediador? Mediador é aquela pessoa que se coloca entre Deus e você. Não existe outra pessoa entre Deus e você, a não ser Jesus. Por isso ele disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Olha o que Jesus está dizendo, você aprendeu dogma, você aprendeu tradição, que você pode falar em nome de ciclano, beltrano, fulano, tem um monte de nome, mas isso é uma mentira. Jesus ensinou que ele é o único caminho, ele é a única verdade, que ninguém vai a Deus a não ser por ele. O que Maria nos ensinou isso aqui. Eu não estou desprezando Maria, não, porque Maria nos ensina aqui no Evangelho de João, no capítulo 2, nas bodas de Caná da Galileia, ela diz, fazei tudo o que Jesus vos mandar. Foi a orientação de Maria. Ela não deu mais nenhuma orientação na palavra de Deus. Você sabia disso? Ela não deu mais nenhuma... A única orientação que está registrada na palavra de Deus, fazei tudo o que Jesus mandar. A única orientação que Maria deu na palavra, faça tudo o que Jesus mandar. Glória a Deus. Aleluia. Então, se você ama Maria, você tem que ser obediente a Jesus. Se você ama Maria, você tem que fazer o que Jesus manda. Porque senão nem a ela você está amando. Se você não faz o que Jesus manda, se você não faz o que Jesus ensinou, você não está obedecendo a Maria. Então, siga a única orientação que ela deu na palavra. Faça tudo o que Jesus mandar. E o que Jesus está mandando aqui? Você tem que comer a minha carne, você tem que beber o meu sangue, você tem que assumir um compromisso de vida comigo. Quando os apóstolos encontraram o Senhor Jesus, nenhum deles mais foi o mesmo. Pedro era pescador, mas quando ele encontrou o Senhor Jesus, ele deixou de ser pescador. Cada um deles se encontrou com o Senhor Jesus, eles deixaram de ser quem eles eram. Mudou tudo. E você tem que mudar tudo. Quando você encontra com Jesus de fato e de verdade, tem que mudar tudo. A sua maneira de pensar, a sua maneira de falar, a sua maneira de vestir. Tem que mudar a sua maneira de vestir. Se você tem uma maneira de vestir sensual, que você faz isso para chamar, para sensualizar, você tem que mudar a sua maneira de vestir. Se o seu palavreado é um palavreado malicioso, se você usa palavrões, se você fala coisas fortes que ferem, que machucam as pessoas, sua maneira de falar tem que mudar. A sua maneira de enxergar o mundo, aquilo que você vê, como você olha para as pessoas e como você olha para o mundo tem que mudar. Verdade, Jesus. Seus sentimentos têm que mudar. Se você gosta de uma coisa que a palavra de Deus condena, você tem que lutar para que aquilo saia da sua vida. Deus não vai aceitar e compactuar com o pecado e com o erro. Ah, não, mas Deus me entende. Meu Deus do céu. Esse é um pensamento que tem levado muitas pessoas a errarem. Deus me aceita do jeito que eu sou. É verdade. Mas Ele está te aceitando do jeito que você é para transformar a sua vida. Glória Não a para Deus. que você continue da mesma maneira. Um dos textos
que eu vejo que as pessoas mais citam para um comportamento errado é que Jesus não condenou a prostituta. E é verdade. Jesus não condenou a prostituta. E muitas pessoas que têm um comportamento fora do padrão da palavra de Deus na área sexual, que se prostituem, que têm um comportamento homossexual, elas usam esse texto para dizer, olha, tá vendo? Jesus aceita como a gente é. O que ele disse para aquela mulher? Não encerrou ali quando Jesus disse, quem está sem pecado que atire a primeira pedra. Se eles não te condenaram, nem eu te condeno. Não termina aí, termina quando Jesus diz para ela, vá e não peques mais. Glória a Deus. O que Jesus está dizendo para ela? O teu comportamento é errado, não volte mais a praticá-lo. Verdade, Deus. É isso que Jesus disse para aquela mulher e é isso que muitas pessoas ignoram. Como se Jesus concordasse com um comportamento sexual fora do padrão da palavra de Deus. Não. 1 Coríntios 6:10, leia lá. Comportamentos que excluem as pessoas do reino dos céus, não herdam o reino dos céus. Pessoas que têm... Eu quero ler com você. 1 Coríntios 6:10. Eu estou falando isso não porque eu odeio. Você odeia, você é intolerante. Não, meu irmão. É porque eu quero que você tenha a vida eterna, que você vá para o céu, que você vá para a glória. Mas essa vida me dá prazer, meu irmão. Jesus disse que se a gente quiser ganhar o mundo, nós vamos perder a nossa alma. Se a gente quiser satisfazer todas as nossas vontades, eu, como pastor, se eu for satisfazer todas as minhas vontades carnais, eu vou perder a minha salvação. Eu não posso fazer isso, eu tenho que lutar contra coisas que a palavra de Deus condena, que muitas vezes a nossa carne aprova e quer, mas nós não podemos praticar, nós não podemos nos envolver com isso para agradar a Deus. 1 Coríntios 6:10, o apóstolo Paulo fala assim, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Presta atenção no que a palavra de Deus diz, não é pensamento meu. Não estou inventando isso para você, não. Estou pregando para você a palavra de Deus. Estou pregando para você a verdade que vai te levar para a glória celestial. Não podemos ser devassos, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, nem roubadores. E quando Jesus está falando aqui, ele está falando exatamente disso. Versículo 55 de João 6. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. O que Jesus está dizendo? Quando você assume um compromisso comigo, de mudança total, de transformação total, eu passo a viver em você e você passa a viver em mim. Que coisa maravilhosa. Olha o que Jesus está dizendo. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Se você não comer a carne de Jesus, se você não beber o sangue de Jesus, você não permanece em Jesus e nem Jesus permanece em você. E tem muitas pessoas que estão excluídos desta comunhão do Senhor Jesus, por causa de maneira de falar, por causa de maneira de pensar, por causa de sentimentos, por causa de pecados que não querem deixar, de comportamentos, por causa daquilo que assiste, por causa daquilo que veste, por causa daquilo que pratica. Você está fazendo uma escolha entre Jesus e estas coisas. Não são coisas compatíveis. Aquilo que vai contra os princípios da palavra de Deus vai contra o Senhor Jesus. É verdade. Não tem como eu dizer que amo ao Senhor Jesus e não permanecer naquilo que está escrito nessa palavra aqui. Em João, no capítulo 15, Jesus vai falar, aquele que me ama guarda a minha palavra. E não é guardar de decorar, não, mas eu conheço, eu já li. Não é esse tipo de guardar. Guardar é de praticar, é de viver.
Então, se você ama a Deus, você tem que começar a praticar aquilo que a palavra de Deus diz. Você tem que começar a viver aquilo que a palavra de Deus diz. Porque quando você faz isso, o que você está fazendo? Comendo a carne de Jesus, bebendo o sangue de Jesus, você está assumindo a vida de Jesus para você. E quando você faz isso, você passa a morar em Jesus e Jesus passa a morar dentro do teu coração e da tua vida. Cristãos, os apóstolos foram chamados de cristãos em Antioquia. O que significa a palavra cristão? Pequeno Cristo. As pessoas de Antioquia olhavam a mensagem que eles ouviam acerca de Jesus e viam a maneira de viver dos discípulos. E eles falaram, não, vocês são tão parecidos com Jesus, com aquilo que nós conhecemos de Jesus, que vocês são pequenos Cristos, pequenos Jesus. É isso que significa ser cristão. Você deixar de ter uma identidade com o mundo e passar a ter uma identidade com Deus. Glória a Deus, aleluia. Quando a gente vem de uma determinada cultura, nós somos reconhecidos por causa da nossa maneira de ser. Brasileiro, eu gosto de ver, né? Tem brasileiro morando em vários lugares do mundo, e às vezes eu entro ali no YouTube e eu vejo um pouquinho brasileiro que mora na Rússia, brasileiro que mora no Japão, brasileiro que mora na China, em várias culturas. Eu vejo assim que o brasileiro, por mais que ele vá lá, ele não consegue totalmente perder a sua cultura brasileira. E é engraçado isso, né? Nós temos uma cultura forte, a nossa maneira de ser, né? A gente acaba assimilando, mas não totalmente. Então, o que a palavra de Deus tem a ver com isso? Tem a ver que quando nós, meu irmão, entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, esta palavra tem que fazer parte da nossa vida, da nossa cultura. A cultura de vida daquele que conhece o Senhor Jesus está na palavra de Deus. E aí não importa se você é alguém que nasceu no Brasil, alguém que nasceu nos Estados Unidos da América, alguém que nasceu na Inglaterra, alguém que nasceu na China, na Rússia, alguém que nasceu no Japão, na Austrália, na África. Quando você vê as pessoas que são de Jesus, todas elas têm uma mesma cultura. Glória a Deus. Embora sejam de raças diferentes, de povos diferentes, a cultura do céu é uma só. A cultura do reino é uma só. E a gente consegue se identificar. Glória a Deus. A gente consegue se identificar. Eu gosto de ver, eu vejo pastores americanos pregando, pastores ingleses pregando, você vê pessoas de outras nacionalidades pregando o evangelho, e você consegue se identificar, porque a cultura do céu, a cultura do reino é uma só. Glória a Deus. Esta é a nossa cultura, a nossa raiz está aqui. Aleluia. A nossa raiz tem que estar em Jesus. Jesus está falando nesse versículo 57, ele diz assim, como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Nós temos que viver por Jesus e para Jesus. Aleluia. O apóstolo Paulo fala isso, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Olha que coisa maravilhosa. Esse é o nosso alvo, esse é o nosso objetivo. Eu vejo muitas pessoas e muitas pregações levando as pessoas a serem como Salomão. É riqueza, é glória, ou é honra. Meu irmão, a Bíblia não manda a gente ser como Salomão. A Bíblia não manda a gente ser como Abraão. A Bíblia não manda a gente ser como Moisés. A Bíblia manda nós sermos como Cristo. Amém, Jesus. Como Cristo. A Bíblia nos manda ser imitadores de Cristo. O apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Aleluia. O que a gente pode imitar destes grandes homens de Deus é a sua fé, mas não o seu, assim, a sua maneira, achar que Deus vai fazer uma fábrica de Salomão agora, vai sair um monte de Salomão. Não, Salomão foi um só. Aleluia. Só um Salomão, assim como Abraão foi um só, assim como Moisés foi um só. Tem uma fábrica, assim, de cristãos. Glória a Deus. Nós temos que ser a imagem e a semelhança de Deus, de Jesus Cristo. É isso que você tem que entender. O que Salomão viveu foi para ele e para ele. O que Abraão viveu foi para ele e para ele. O que Deus fez na vida dele, fez para ele. Ele pode agir de uma maneira gloriosa na tua vida. Ele vai escrever uma história linda para você. Glória a Deus. Já tem escrito, eu creio nisso. Ele já tem planos, ele já tem propósito para a tua vida. Eu creio. Para você.
A gente não precisa querer imitar o padrão de vida dos outros, nós temos que imitar o padrão de vida de Jesus. Nós temos que imitar a fé, sim. Abraão foi um homem de fé, amém, glória a Deus. Eu vou imitar a fidelidade de Abraão. Eu vou imitar a fidelidade de Moisés. Eu tenho que olhar para Salomão e aprender com as coisas boas, porque ele também teve coisas ruins na vida dele. Teve exemplos bons e teve exemplos ruins. E eu tenho que olhar para o lado bom da vida de Salomão. Mas, meu irmão amado, eu não posso querer ser imitador de Salomão, eu tenho que ser imitador de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Não adianta. É isso que Jesus está falando aqui. Ele diz aqui: este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Amém, Jesus. O que aconteceu com aqueles que comeram maná? Quem foram as pessoas que comeram maná? Foram aqueles que foram tirados do Egito, foram aqueles que viram as 10 pragas, foram aqueles que passaram pelo meio do Mar Vermelho como em terra seca, foram aqueles que comeram o maná que Deus dava do céu todos os dias por mais de 40 anos, foram aqueles que beberam da água que saiu da rocha, foram aqueles que viram Deus descendo o cume do Monte Sinai. E aqui Jesus está dizendo, eles morreram. E quando Jesus está falando morreram, não está falando somente da morte física, está falando de uma morte espiritual. Amém. Pereceram, não entraram nem na Canaã terrena, nem na Canaã celestial. E por que eles não entraram? Porque embora viveram milagres, porque embora, meu irmão amado, viram muitas coisas sobrenatural e desfrutaram de muita coisa sobrenatural, não mudaram a maneira de viver. Não mudaram a maneira de viver. Pastor, como é que o senhor está falando isso? Quando a gente olha, a todo momento eles estão dizendo o quê? Ô Moisés, quem mandou nos tirar do Egito, Moisés? A gente queria ter ficado lá. Oh, que saudade das coisas do Egito, que saudade das coisas do Egito, que saudade. Ah, como era bom aquele tempo do Egito. Tem muita pessoa hoje, meu irmão, que está dentro da igreja, está assim, que saudade daquela vida no mundo, que saudade daquela cervejinha, que saudade daquela cachaçinha, que saudade daquela prostituição. Tem gente que está assim. Tem gente que olha para o pecado e diz, meu Deus, ai, quem me dera, ai, meu tempo. Não, irmão. Você não tem que ter saudade das coisas do mundo, você não tem que ter saudade do pecado, você não tem que ter saudade daquelas coisas que Deus reprova e abomina. A verdade, Deus. Eles não entraram por causa disso, porque ficaram sempre olhando para trás, ficaram sempre presos, saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro do coração deles. Misericórdia. Eu ouvi isso, não sei qual pastor ou pregador falou isso me marcou, eu falei, é verdade. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Eles carregaram o Egito durante todo o percurso, e porque o Egito não saiu do coração deles, eles não puderam herdar o reino dos céus. Misericórdia, Deus. Você não pode carregar o mundo dentro do teu coração. Você não pode deixar que o mundo faça parte da tua vida. Isso tem que ficar para trás. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Aleluia. Esse é o convite de Deus para as nossas vidas. Amém, Jesus. Não existe bênção maior do que viver uma vida em Deus e com Deus e ter Jesus morando em nós. Um carro não vale mais do que isso. Uma casa não vale mais do que isso. O dinheiro do mundo inteiro não vale mais do que isso. Foi por isso que a gente olha para o Evangelho e vê os discípulos abandonando tudo para seguir ao Senhor Jesus. Talvez o mais rico entre eles fosse Mateus, o publicano. Chefe dos publicanos. Que tinha um grande rendimento. A gente sabe pela tradição que os publicanos, eles eram pessoas da classe mais rica de Israel daqueles tempos. Mas a palavra de Deus diz que quando Mateus encontra Jesus, ele larga tudo e segue ao Senhor Jesus.
A Bíblia vai nos contar de Zaqueu, outro publicano que encontra o Senhor Jesus e também ele instantaneamente, ele diz, metade do que eu tenho eu dou aos pobres, e se eu defraudei em alguém alguma coisa, eu restituo quadruplicado. Ele mudou completamente a visão. O Deus dele parou de ser o dinheiro. Amém. Quantas pessoas estão hoje dentro da igreja, mas o Deus deles não é Jesus. O Deus deles é o dinheiro. Eles estão na igreja porque eles querem, como Salomão, é ouro, é prata, é as melhores roupas, é os melhores lugares, é o melhor de tudo. É o melhor desta terra, querem o melhor desta terra. Muitas pessoas estão seguindo ao Senhor Jesus porque querem o melhor desta terra. Meu irmão amado, tudo isso passa e tudo isso vai virar cinzas. Mas o tesouro no céu não passa. E Jesus nos manda juntar tesouro no céu, não é nessa terra. Porque Jesus disse que onde estiver o teu tesouro, aí também vai estar o teu coração. Então, que o teu tesouro, que o meu tesouro esteja nos céus. E nós possamos comer a carne de Jesus, beber o seu sangue, que nós possamos assimilar a vida de Jesus plena e totalmente. Amém. Nós possamos pensar como Jesus pensa, que nós possamos falar como Jesus fala, nós possamos agir como Jesus age, nós possamos sentir como Jesus sente. Eu li um livro que eu nunca mais esqueci. Eu li o livro e depois eu assisti o filme, né? Em seus passos, o que faria Jesus? Isso me marcou positivamente. Um livro de ficção evangélica, eu recomendo a você. Se você puder ler o livro, leia. Se você puder assistir o filme, assista. Em seus passos, o que faria Jesus? É assim que nós temos que encarar a vida. Tudo tem que ser Jesus em primeiro lugar. Tudo. Jesus tem que estar dentro do nosso DNA, dentro da nossa corrente sanguínea, tem que fazer parte daquilo que somos. Porque senão, meu irmão amado, nós não estamos acertando o alvo correto. Quero orar por você. Feche os teus olhos nesse momento. Coloque a tua mão sobre o teu coração. E eu quero te desafiar a orar e a pedir, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, mudar-me por completo. Eu quero, Senhor Jesus, comer a tua carne, beber o teu sangue. Eu quero assumir uma vida plena contigo. Eu quero te desafiar a orar assim. Senhor, tira de mim tudo aquilo que não te agrada. Meu Deus, muda completamente o meu padrão de vida. Eu quero viver um padrão de vida de acordo com a tua palavra. Eu quero te desafiar a orar e a pedir isso. Custe o que custar, Senhor. Eu quero viver uma vida de acordo com os princípios da tua palavra. Eu quero te agradar em tudo. Eu quero, como o apóstolo Paulo dizer, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Eu te desafio a orar assim. Este é o verdadeiro desafio. O verdadeiro desafio, meu irmão, não é dar tudo que você tem de dinheiro. O verdadeiro desafio é você, meu irmão amado, dar tudo o que você é para Jesus. Toda a sua vida, toda a sua maneira de pensar, de falar, de sentir, de agir, de vestir, toda a sua maneira tem que ser entregue, toda a sua vida tem que ser entregue a Jesus. 100%. Não pode ficar nenhum pedacinho da sua vida que você não seja capaz de colocar diante da presença do Senhor. Esse é o desafio da nossa vida. Pai, em nome de Jesus. Oh, meu Deus, eu coloco a vida de cada um dos meus irmãos que está orando comigo neste momento, que aceitou esse desafio, ó Pai. Que quer, meu Deus amado, verdadeiramente comer a sua carne e beber o seu sangue. E quer realmente nascer de novo por completo, de viver uma vida plena para o Senhor e com o Senhor. Assim como o apóstolo Paulo, não nos enxergarmos mais na nossa maneira de falar, não nos enxergarmos mais na nossa maneira de sentir, de agir, não nos enxergarmos mais, ó Pai, como aqueles que nós éramos antes de te conhecer, mas completamente transformados pelo teu poder e pela tua glória. Que ao falar nós possamos enxergar o Senhor Jesus nas nossas palavras. Que possamos enxergar o Senhor Jesus nas nossas ações, na nossa maneira de sentir, de viver, de agir em tudo. Nós possamos te enxergar em nós, ó Pai. Que as pessoas que convivem conosco, ó Pai,
possam olhar para nós e possam enxergar o Senhor em nós, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de viver, na nossa maneira de agir, em tudo. As pessoas olhem para nós e enxerguem ao Senhor Jesus, não enxerguem mais nós mesmos, mas que eles enxerguem ao Senhor Jesus, assim como aconteceu em Antioquia. Quando os discípulos, ó Pai, foram encarados pelaquela população e eles não enxergaram mais os discípulos, eles enxergaram Cristo naqueles discípulos. Por isso eles foram chamados de cristãos, ó Pai. E nós sejamos verdadeiramente cristãos, ó Pai. Possamos viver plenamente o Teu Evangelho, Pai. Oh, meu Deus, quando nós fizermos isso, tudo na nossa vida será transformado, ó Pai. Tudo, ó Pai. Tudo, ó Pai. O Senhor vai cuidar de cada detalhe da nossa vida. O Senhor vai suprir todas as nossas necessidades, como o Senhor ensinou no Sermão da Montanha. O Senhor sabe que nós precisamos comer. O Senhor sabe que nós precisamos vestir. O Senhor sabe, ó Pai, que nós precisamos pagar a água, a luz, ó Pai. Muitos aluguel, prestação do carro, prestação da casa. O Senhor sabe, conhece todas as nossas necessidades e a Tua palavra diz que o Senhor supre cada uma delas, ó Pai. Aquele que serve ao Senhor não mendiga o pão, ó Pai. Não mendiga o pão, ó Pai. Não fica desamparado e a sua descendência não mendiga o pão. Deus amado, Tu és aquele que sara todas as nossas enfermidades. O Senhor é aquele que nos dá saúde, Pai. Ninguém, ó Senhor amado, que se encontrou com Jesus foi o mesmo, Pai. Os enfermos foram curados, os mortos foram ressuscitados, os cativos foram libertos. Todos tiveram a sua vida transformada pelo Teu poder e pela Tua glória. É o Senhor que vai restaurar, ó Pai, a nossa vida, o nosso casamento, a nossa família. É o Senhor, ó meu Deus amado, que vai, ó Pai amado, curar as nossas enfermidades. E vai curar a nossa alma, e vai curar o nosso coração, todo o nosso... Você vai tirar a tristeza, vai tirar, meu Deus, a depressão, vai tirar a síndrome do pânico, ó Pai. Vai tirar a amargura, o ressentimento, o rancor, o ódio. Vai nos limpar completamente, Senhor. Ó Deus, e é isso que nós precisamos, ó Pai. Ser completamente transformados pelo Senhor. Assumir a Tua vida, Pai, em nós. Oh, Deus, transforma, Senhor, nossa mente, o nosso coração, transforma-nos em toda a nossa maneira de viver, ó Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.